Oi, pessoal, vamos para mais uma aula, né? Na verdade, essa aqui é a segunda aula, tá? É a segunda aula. A aula passada veio um doisinho aqui em cima, veio um aqui em cima, né? Mas é a segunda aula, viu? É a segunda aula, essa aqui. Veio um, aliás, em cima, mas é essa aqui que é a segunda, tá? Houve aí uma confusão, porque no cabeçalho, no título tá a segunda, né? E aqui tá a primeira, né? Mas, na verdade, aquela ali é a primeira mesmo, e essa aqui que é a segunda, tá? Porque lá no título estava a segunda, e agora essa que é a segunda. Bem, vamos começar a nossa aula. Hoje vai continuando corrente. Nós vimos na aula passada corrente convencional, parou em corrente convencional e corrente real e convencional, né? Eu expliquei aquela do barquinho, né? A relatividade. E agora nós vamos continuar, tá bom, pessoal? Então, vai ajustar aqui o quadro, aqui a câmera no quadro, e nós vamos começar, tá bom? A outra coisa, se você quiser encontrar os blocos, onde estão os blocos do nosso curso, né? Do nosso curso Aprendendo Eletrônico, você faz o seguinte, você escreve, né? Lá no Google, aqui no Google, Aprendendo Eletrônica, aí arroba, aí escreve Augusto Costa dos Santos, que é o meu nome. Aprendendo Eletrônica, arroba Augusto Costa dos Santos, tá bom? Você vê esse Czinho aqui, esse C aqui é Costa, tá bom? Esse aqui eu botei aqui para vocês gravarem meu nome, tá bom? Augusto Costa, né? Costa, não é Costa Santos, é Costa dos Santos, tá bom? Aí vocês batem lá no buscador, vai lá onde estão os blocos do dos meus vídeos, tá bom? É isso aí. Tá bom, pessoal? Então vamos começar aqui, né? Bem, eu parei naquela corrente convencional convencional, né? Olha, pessoal, aqui nós vamos ver corrente contínua alternada, tá bom? O que é ser corrente contínua alternada? Então, por exemplo, você tem aqui um motor, né? E é uma motor que gira essa peça aqui, né? E faz com que essa turbina aqui, e faz com que a água circule assim, daqui para cá, né? Ela empurra a água e a água circula assim, tá bom? Então essa água aqui, esse contínuo aqui é a água, tá? Então essa água aqui, esse líquido, ele é posto em movimento. Então a corrente contínua se comporta assim no fio. Você liga, por exemplo, uma pilha, você liga um condutor daqui para cá, a corrente fica circulando numa direção só, tá? É como se fosse um motor aqui com uma roda aqui, né? Uma roda d'água, virando aqui havendo circuito de corrente aqui. E a corrente é direcional. Em português é corrente contínua. Em inglês, se você ver lá no seu aparelho DC, significa corrente contínua, né? É direcional, current, né? Corrente contínua. E aqui, corrente alternada, vamos dizer que você tem um motor, né? E tem ligado um volante, tá bom? E aqui você tem aqui uma biela, né? Aqui, isso aqui é uma biela. E aqui você tem um pistão aqui, olha, um pistão e aqui uma haste do pistão, tá ok?
Então, quando essa roda gira, esse pistão faz isso, ó. Mas ele sobe aqui, ó. Assim, quando ele desce, ele faz isso, ó. Não é? Então, então a água fica aqui. Como é que ela fica aqui? Ela fica uma hora para cima e para baixo. Né? Uma hora vai numa direção, outra ela vem. É como está aqui, uma hora ela sobe, quando ele empurra para baixo, aqui desse lado ela sobe. Quando ela levanta para cima, aqui ela desce. Ao contrário do que acontece aqui nessa parte do condutor. Né? Então, uma analogia com a corrente que ocorre na corrente, uma corrente contínua. Né? Essa corrente aqui é alternada à corrente da pilha. Né? Ou contínua, é contínua, tá? A corrente da pilha é uma corrente contínua. Por quê? Porque ela tem só uma direção. Aí tem um positivo e negativo. A corrente circula do positivo convencional, tá, pessoal? Do positivo para o negativo. Não é? Tá bom? E aqui não, aqui ela faz isso. Onde é que nós encontramos corrente alternada? É na tomada. Na tomada da sua casa, né? Tá aqui uma tomada, você encontra corrente alternada. No momento, de um lado da tomada é positivo e o outro negativo. Num segundo momento, esse que era positivo fica negativo e o que era positivo o que era negativo fica positivo. Isso aqui, essa mudança aqui, ocorre aqui no Brasil 60 vezes por segundo. Né? Então, cada vez que ocorre é um ciclo que ocorre. Então, a gente chama ciclo por segundo, 60 ciclos por segundo. Tá bom? Se mencionou também, chama Hertz. Hertz aqui era o nome do cientista alemão que estudou a transmissão de ondas elétricas pelo ar. Tá? É um físico alemão. Um cientista físico alemão que estudou a transmissão elétrica pelo ar. Inclusive, desse físico aí, ele possibilitou os estudos, né, para se fazer estações de rádio, porque ele mandar ondas radioelétricas pelo ar, né, como tem um rádio, a televisão celular, né? Posteriormente satélite, vem tudo pelo ar, através das ondas eletromagnéticas. Então, ele começou com Hertz, tá? E se você não vê no seu rádio aí, também é uma unidade de frequência de onda de rádio. Por exemplo, você vê 460 MHz, né? Emissora tal, que ouve rádio, olha, emissora tal, 960 MHz, e FM, né? O AM já não existe quase, é pouco que tem o AM. Ainda existe, aqui no Pará ainda existe. É uma rádio aqui, é a Rádio Clube do Pará, né? A primeira rádio paraense, uma das mais antigas do Brasil, transmite ondas FM, mas ela transmite AM também, né? Transmite AM. Tá bom? Então, em Hertz, né? Transmite AM e FM. Então, em Hertz, tanto AM como FM em Hertz, tá? Então, megahertz, quilohertz, né? Satélite é gigahertz, bilhões de hertz, né? Você está entendendo? Então, aqui agora outra coisa. Quando logo que se estabeleceu a eletricidade, que se procurou eletrificar, né, fazer as companhias de luz, observou-se um fenômeno que ocorria, é que a certa distância a tensão baixava. Tá bom? A certa distância a tensão baixava. Tá? A certa distância a tensão baixava. E aí foram ver por quê, né? Aí descobriram que é porque o fio, ele consome energia quando é muito longo, né? Consome energia quando é muito longo, por um efeito chamado efeito Joule, né? Aqui no Brasil é conhecido como efeito Joule, né? Mas aí o correto é Joule Effect, né? Joule Effect. Mas aqui no Brasil se conhece como efeito Joule, tá bom? Aqui é efeito Joule. E a forma do efeito Joule é essa aqui, a resistência da corrente ao quadrado. Vamos já ver isso aí, tá bom? Agora vamos estudar por que ocorre o efeito Joule, né? O Joule, ou Joule. É pelo seguinte, porque aqui nós temos os átomos vamos dizer que essas bolinhas aqui sejam os átomos do cobre. Vamos dizer que o condutor seja cobre, que é o mais usado. Então você aqui tem um fluxo de elétrons, né? Uma corrente elétrica. Então, esse material aqui, quando ela é muito intensa, ela se choca com a maior parte desse aí. Não é? E só alguns elétrons passam. Não é? Você entendeu? Só alguns passam aqui, porque está aglomerado aqui, alguns passam.
E o atrito aqui vai ser grande. Se você pegar sua mão, juntar uma com a outra, você pode fazer isso agora. E fizer isso, ó. Não esquenta? Olha, esquenta, né? Olha, faz assim, esquenta. Esse calor que gera lá na sua mão, né, que esquentou, são perdas, são atrito. É o atrito. E ocorre no fio, né? E esse atrito aí provoca perda de potência. A energia elétrica é transformada em calor, ela se perde. E quando isso acontece, baixa a potência a potência útil, né, que é transmitida, a potência total ela baixa. E a potência útil fica menor, tá? Que vai ser utilizada. Então, isso aqui é o efeito Joule. Agora, se for... então, como foi que eles fizeram? Repare bem, o efeito Joule, né, o Joule, ele é efeito Joule effect, ele é pela resistência da corrente, não é? Então, aí houve o Tesla aqui, vamos ver, já veio entre o Edison e o Tesla, né? Eu vou antecipar, tá? Uma parte aqui. O Edison e o Tesla, né? Então, o Tesla observou, você sabe que eles competiram na guerra da corrente, né? O Tesla defendia a corrente alternada e o Edison a corrente contínua, para a eletrificação urbana, tá? De cidade. Bem, aí o Tesla observou, o Tesla ele fez universidade, né? Ele fez universidade, mas não se formou, tá? Ele fez universidade, mas não se formou. Já o Thomas Edison, ele nem se alfabetizou, ele foi alfabetizado pela mãe dele, porque no colégio ele perguntava muito, né? Ele passou, se não me engano, 3 meses no colégio, na alfabetização. Como ele perguntava muito, os professores se aborreceram e mandaram uma carta para a mãe dele, dizendo, olha, não, que eu estou mais seu filho, né? Ele pergunta muito, ele atrapalha aqui todo mundo, parece que ele tem alguma coisa que ele não entende, inclusive eu aconselho a senhora levar ele no médico, pensando que ele, né? Aí ele mandou uma carta para a mãe dele, né? Daquele famoso, você pode ver essa história. E ela leu a carta, né? E está dizendo, olha, o seu filho aqui, nós não aguentamos, mas ele não entende aqui. Só voltou a dizer que ele era burro, né? Não entendia nada, né? E a mãe dele, e ele perguntou para ela, mamãe, o que é que está escrito ali? E ela puxou assim, não, meu filho, aqui está dizendo que você é muito inteligente e que o colégio não tem condições de ensinar. Mudou totalmente a coisa. Anos depois, quando ele já estava bem, descobriu a carta, chorou muito, né? Aí se lembrou lá, tem uma história até dramática, né? Tá bom? Então, o Tesla tinha universidade, então o Tesla bancou essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui é isso aqui, defeito de Joule, que é isso aqui. É resistência corrente. Mas também sabe que a tensão, né? A tensão, a voltagem, vezes a corrente, aparece aqui. A tensão vezes a voltagem, ela é igual à potência. O que importa aqui é a potência. E o efeito Joule, o Joule, é resistência frequente. Então, o que é que eu faço para contornar o efeito Joule? Como é que vocês acham? A resistência eu não posso mudar, que é a resistência do fio. Vamos dizer que o cobre que vai usar é o mais... Eu posso aumentar o tamanho do cobre, mas você vai gastar muito. Então, mas ele tentou fazer isso. Aí ficou mais caro ainda a eletricidade, que o engenheiro tinha que investir mais dinheiro que o condutor mais grosso gastava, era mais dinheiro, né? Então, aí o Tesla ele aumentar a corrente, né? Ele aumentar a corrente. Porque aumentando a corrente, ele pode baixar a tensão, ele pode diminuir a corrente. Ele diminuir a corrente, ele pode aumentar a tensão aqui e manter a potência, entendeu? Ele diminui a corrente e aumenta a tensão. Aí mantém a potência. E foi exatamente isso que ele fez para driblar, vamos dizer assim, falando na gíria, né? Para contornar o efeito Joule, né? Tá? Você entendeu? Então, o que foi que ele fez? Ele usou um dispositivo chamado transformador, que tinha sido inventado na Europa. Tá? Tinha sido inventado na Europa. Mas o Thomas Edison era orgulhoso, ele não quis abandonar a ideia, né? Não quis abandonar a ideia da corrente contínua. Aí ele deixou a corrente contínua, ela consegue no máximo ir a uma distância de 2,5 a 3 quilômetros, né? E mais as estações que ele era, de 1,5 quilômetro, ele botava uma estação de corrente contínua. Encheu as cidades, ele ficou grande parte dos Estados Unidos assim, corrente contínua. Mas encheu as cidades lá com aquelas usinas, carvão, saindo aquela fumaça preta, né? Aí o Tesla não estava acontecendo isso, né?
E começou a fazer a propaganda da corrente contínua. Quando o Edison percebeu que isso era uma ameaça para o império dele, né, que ele tinha que ganhar muito dinheiro, né? Inclusive a primeira usina que ele fundou era a Edison Light Company, né? A Edison Light Company. Então, era uma companhia elétrica, né? Companhia elétrica Edison, né? Edison Light Company. Electric Light Company, aliás, né? Edison Electric Light Company, tá? Companhia elétrica Edison. Então, ele percebeu isso. Então, ele usou o transformador. O transformador é um dispositivo que você tem um primário aqui desse lado, e do outro lado você tem bobina enrolada, tá? Eles pegam aqui uma bobina, faz aqui a bobina, né, de fio de cobre, aí enrola numa outra por fora e põe um núcleo de ferro no centro, assim nessa posição, assim, envolvendo o núcleo, dá uma curva e sobe e a bobina fica aqui no centro. É o núcleo de ferro. Esse núcleo de ferro é representado por essas 3 barras. E aqui é o primário, a bobina primária, uma que está por dentro, por fora, e essa aqui, a outra, que está por dentro, por fora. Tá bom? Quando você põe uma tensão aqui, pequena, de corrente de voltagem alta e corrente baixa, desse lado aparece uma corrente alta e uma corrente baixa. Exatamente o que precisa para driblar o efeito Joule. Aqui, você vê que aqui nós temos aqui os átomos, e aqui uma tensão alta. Você vê que a corrente baixa, ela consegue passar melhor entre os átomos, né? Porque são poucos elétrons e a buraco ele passa melhor. Que é aqui que muitos se batem. Você entendeu o efeito Joule? E isso, o Joule, você dribla aqui o efeito Joule. Tá bom? Aqui, com essa fórmula e aquela ali. E o Tesla não viu isso, porque o Tesla ele tinha a universidade, né? E o Edison, não, ele era experimental. Mas ele não se rendeu, né? Ele fez mesmo e fez uma campanha terrível para derrubar a corrente contínua. Eu aconselho vocês verem Guerra das Correntes, né? Tesla, Thomas Edison e Tesla, Guerra das Correntes. Você pega aqui mesmo no Google, botar Guerra das Correntes. Aí veja a história da Guerra da Corrente, para você aumentar a sua cultura, né? Não ficar só na aula, tá? É Guerra das Correntes, tá bom? Aí você pode pôr Edison versus Tesla, se você quiser, mas só botando Guerra da Corrente no Google, aí bate lá no buscador, vai lá. Guerra das Correntes, você lê, né? Tá bom? Tem toda a informação. E aqui você entendeu o transformador? Então, o que foi que ele fez? Ele aumentou a tensão, baixou a corrente. E houve um concurso na cidade de Chicago. Parece que era uma feira, né, uma comemoração, e houve um concurso para saber quem era que ia iluminar lá a feira, né, a festividade. E houve se inscreveram o Edison e o Tesla com o Westinghouse, que era para quem o Tesla trabalhava, né, era outro empresário, ele era inventor empresário, também assim como o Edison, o Westinghouse. É George Westinghouse. Aí o Nikola Tesla e eles fizeram a proposta. O Edison deu a dele, e a do Westinghouse era aproximadamente $150 mil menor que a do menor, né, que o Thomas Edison. 150, aproximadamente menor, né, era 170 e poucos, menor que a de Thomas Edison. Aí ganhou o concurso, né, a concorrência. Né? Aí fizeram um espetáculo na feira, com corrente alternada. Aí o Edison, o Thomas Edison começou a chorar, né? Porque subiu tanto o prestígio da corrente alternada que ele ganhou a preferência para fazer um projeto nas cataratas do Niágara, né? Uma hidrelétrica, a maior hidrelétrica do mundo da época. Né? E mandou para a primeira cidade foi Buffalo, né? Certo, uma distância de 31 quilômetros aproximadamente. Depois ele mudou todo o sistema, né? Daquele corrente externada para a corrente contínua. Para a corrente contínua, a corrente externada do Edison. Né? E o Edison perdeu tudo, dizem que ele não se recuperou disso até o fim da vida dele. Ele fez uma campanha muito forte contra a corrente contínua. Inclusive, o Edison inventou até a cadeira elétrica para mostrar que a corrente contínua, a alternada era perigosa, né? Mataram um sujeito lá na cadeira elétrica, porque o Estado lá estava procurando outro meio de execução, né? Porque achava que a forca era muito cruel, então né? O cara ia morrer de qualquer maneira. Então aí
Inclusive, ele botou, queria mudar o nome de execução para Westerhausear, né? Westerhausear seria eletrocutar. Ele não queria botar eletrocutar, ele Westerhausear para derrubar o Westerhouse. Para dizer que a corrente alternada presta, não conseguiu. Ele matou elefante, cachorro, cavalo, eletrocutado, mas não conseguiu. Para provar que a corrente contínua, o alternado não servia, era perigoso, mas não conseguiu. E aí ele perdeu, né? E aí ficou. E agora, pessoal, a corrente contínua, se ela fosse, naquela época, usada, né, se tivesse uma maneira de usar, era melhor. Né? Mas a corrente alternada tinha suas vantagens, porque podia usar o transformador, aumentar a tensão e mandar distante, quilômetros de quilômetros. Por exemplo, aqui no Brasil, uma grande parte de corrente alternada. Tá? Agora eu vou falar o seguinte para você, mas existe mais recente, um outro meio de usando corrente contínua, um outro meio contínuo. É o chamado é, HVDC. Né? O HVDC é um tipo de corrente contínua mandada a longa distância. Tá? Como é que eles fazem? Eles elevam a corrente, fabricam a corrente alternada, elevam o transformador, retificam a corrente, transforma a corrente contínua alternada em contínua, mandam pelo fio, é muito mais vantajoso. E a distância, eles pegam do outro lado, baixam a tensão, retificam, né? E distribuem ali, né? Na região e transforma em corrente alternada e distribui em corrente alternada. Porque não pode usar alta tensão nas correntes de casa, ia matar muita gente, né? Usar 300 mil volts numa tomada ia morrer muita gente, né? É perigoso isso. Já 120, né, 110 é menos perigoso, né? Ainda tem seus perigos, mas é menos. Tá bom? Você entendeu? Agora, para encerrar a nossa aula, você entendeu aqui o FTS, né? Eu vou falar para vocês do efeito corona, né? Olha, você já passou assim aqui na Amazônia, para meus conterrâneos aqui na Amazônia, você passou aqui numa mata, perto de uma mata que tem os fios atravessando de alta tensão, lá em cima das torres, e você vê uma luminosidade. Ou então você aí do sul, passou numa serra, né? Estava lá na serra, e viu aquela luminosidade do fio. Olha, pessoal, aquilo ali não é fantasma não, viu? Tá? Aquilo ali é o seguinte, que a tensão é muito alta, 300 mil volts. E o pessoal aqui da Amazônia é o seguinte, aqui na Amazônia é muito úmido. E a umidade é bom consumidor de eletricidade. E aquela eletricidade ioniza o ar, fica facilmente ionizado. Às vezes a gente vê até um ruído, um barulho, né? Mas fica aquele clarão em torno do fio, né? O efeito corona. Corona em latim é uma palavra de origem latina, quer dizer coroa, né? Pode ser grinalda também. Coroa porque fica, né? Parece uma grinalda de noivo, então uma coroa, né? Entendeu? É feito coroa. É coroa, tá? E na serra também. Agora, no clima seco é mais difícil o efeito coroa. Só que na serra, lá é rarefeito o ar. Aí favorece, apesar de ser seco, mas favorece o efeito coroa porque está lá na altitude. É por isso que quando você passa aí numa serra, aí, onde tem serra, você vê no fio, né? Atravessando a estrada, ou então do lado, você vê aquele clarão, viu? Não vai se assustar não, viu? Aquilo é efeito corona, tá? É alta tensão, porque o ar ele é ionizado. A partir de 30 mil volts, o ar, a isolação do ar se perde. Aí ele começa a ser ionizado, os elétrons começam a ionizar o ar. Ele sai, né? Começa a ionizar o ar. Aí provoca aquela luminosidade, tá bom? Bem, pessoal, com efeito corona, né? Que significa coroa, eu coroa nossa aula, tá bom? Então aqui eu espero que vocês tenham entendido aqui, né, toda a explanação. E procure lá a Guerra das Correntes, né? Vocês vão gostar, viu? E na próxima aula nós continuamos aqui e nós vamos ver as formas da energia. Né? Aqui no dei a potência, aqui dei o efeito de ouro, né? E aí nós vamos continuar, né? Agora vamos passar para a matemática, tá, pessoal? A parte aqui de figuras, eu já expliquei. Nós vamos passar para a matemática, tá? Eu tinha falado até de história aqui, né? Contei uma história aqui desses dois personagens aqui. Né? O Tesla aqui, ele morreu na miséria, o Edison morreu mais rico. Mas vejam na história, o Tesla morreu pobre porque ele era altruísta, ele pensava na humanidade. E o Edison pensava, né? Dinheiro, tá bom? Então, vou ficando por aqui, um bom dia a todos, viu? E até a próxima aula, tá bom?